Entendi. E existem pessoas que fazem só o contrário, são só punitivas, julgadoras e não buscam entender. Olá, tudo bom com você? Eu sou Débora Galhardi, jornalista e apresentadora deste podcast lindo que é o Chave Mestra Podcast. Eu aqui entrevisto escritores incríveis e eu falo mesmo que são incríveis porque são histórias em que eu aprendo todos os dias. A gente tem uma aprendizagem muito profunda, porque aqui a gente não traz só histórias pessoais. A gente traz histórias, em especial desse livro, que eu já mostro para vocês, histórias de vivências, de experiências, de práticas. Ela, inclusive, vai trazer aqui muito do que ela faz, que inclusive já é nossa escritora, já faz parte da editora Chave Mestra, com um livro já, e agora está trazendo seu segundo livro para a gente. Muita felicidade, muito gostoso trazê-la novamente aqui no nosso podcast. E eu já estou mais feliz ainda porque esse é especial comigo. Ela que já esteve com a nossa outra host também, a Vanessa, e agora está aqui comigo para trazer muito conteúdo também. Inteligência Emocional é o livro de hoje, 30 Vozes, um Propósito. Ele tá lindo, capa e conteúdo, com muitos escritores. E um conteúdo que eu sempre falo que eu gosto bastante de todos, mas inteligência emocional é algo tão atual. Não que o tema seja atual, mas na verdade ele é atual porque a gente nunca consegue solucionar essas questões. Parece que as pessoas ainda estão naquela ideia de controlar as emoções e não é isso, é sobre gerenciar. E ela vai trazer um caminho aqui dentro do capítulo dela. A gente está falando com a escritora Eva Oliveira e ela que vai trazer no capítulo 10 a liberdade emocional, o caminho para sair de relações tóxicas. A gente falou isso aqui nos bastidores, porque são relações que muitas vezes te levam aí por um caminho que é preciso escolha. Muitas vezes pode doer. Mas não posso falar muito porque eu tenho que deixar ela falar. Eu estou aqui então com a Eva Oliveira. Obrigada, viu, Eva, pela tua participação. Como é que você está? Muito bom, feliz de estar aqui e poder ótimo. divulgar um pouquinho do que a gente trouxe, né? Ótimo. E quando você trouxe esse capítulo, você pensou mais na sua vivência? Teve algo pessoal que você passou para depois entrar como médica e ela vai falar tudo depois? Ou não? Você pensou nesse tema já na tua profissão? Porque hoje a Eva, ela é escritora, médica, terapeuta, então ela também tem a parte da prática de saúde, né? Sim. Você teve isso? O que me chamou a atenção foi a possibilidade de falar um pouquinho da minha história. Então, o capítulo traz a história de uma fictícia paciente que traz muitos elementos da minha própria história e de histórias de outros pacientes, é claro, que é uma história de superação. Porque ser capaz de sair de uma relação tóxica é uma história de superação. Com certeza. E quando você traz esse capítulo aqui pra gente, você pensa assim nessa história, mas você pensa em qual o impacto na vida das pessoas? Como que elas vão ser impactadas aqui com a tua história? A minha ideia é que através da leitura, as pessoas podem se impactar no sentido de assumirem a própria responsabilidade pelo que estão vivendo. Ótimo. E a partir daí saberem que elas construíram a própria história e exatamente por isso que são elas que vão construir uma nova história. Uhum. Tem uma frase que eu até trago assim, como provocação, eu poderia dizer que somos responsáveis por 100% do que nos acontece. E aí eu pergunto, então nós somos responsáveis pela toxicidade que o outro nos dá? Não, não somos. Nós somos responsáveis por, de alguma forma, termos nos aproximado dessa pessoa, termos mantido essa relação e oferecemos estímulos que contribuem para essa toxicidade. Lindo. E pode falar mesmo, viu? Porque vocês são breves aqui quando vocês vêm no podcast, eu deixo vocês falar. Aqui eu sou jornalista, não entrevistadora. Sou aqui, eu falo que eu sou batedora de papo, porque eu quero que vocês falem mesmo. É real isso. Quer dizer, eu sou responsável por deixar com que essa pessoa se aproxime, não, claro, numa forma negativa de dizer, mas que realmente, se eu já percebo isso, eu tenho esse poder, vamos dizer assim, essa responsabilidade de dizer o não, de me afastar, né? Não ser tão vulnerável, né? Sim. A gente vive um mundo, Débora, que acredita que as coisas que nos acontecem ou que
Eu tenho muita consciência de quem eu sou e do que eu faço e do que eu quero. E, na verdade, isso não é o que acontece. O que acontece é que, mesmo que a tecnologia tenha avançado demais, mesmo que o conhecimento tenha alcançado níveis cada vez mais amplos, né, na área do saber, nós continuamos sendo dominados pelo nosso inconsciente. Sim. Jung disse, né, que o ser humano fará de tudo para não acessar a própria sombra, e ao fazer isso, os conteúdos do inconsciente ele vai chamar de destino. Mas, na verdade, nós construímos o nosso destino a partir daquilo que existe dentro do nosso mundo interior de maneira inconsciente. Durante muito tempo, eu me perguntava o que realmente constrói a nossa vida. Porque eu vim de uma estrutura educacional que acreditava que antes da gente vir, antes da gente nascer, antes da gente ser concebido, a gente fez uma programação lá em cima. Mas eu ainda ficava na dúvida, será que é isso mesmo? O que será que determina? Ok, eu fiz uma programação, mas tem um livre-arbítrio. Aquela ideia, né, do determinismo versus livre-arbítrio. Exato. O que verdadeiramente influencia para que a minha vida seja como é? Quando eu conheci o inconsciente, através da hipnose ericksoniana e através da psicologia analítica junguiana, ficou mais claro para mim que, de alguma forma, aquilo que existe dentro de você, que está inconsciente, vai contribuindo para aquelas escolhas inconscientes onde você se aproxima de determinadas pessoas e se afasta de determinadas outras. Você se aproxima de determinados lugares e afasta de determinados lugares. Então, tudo começa a partir daquilo que nós recebemos nos primórdios da nossa existência. Às vezes até antes da gente nascer. É isso que eu ia te perguntar, é embrionário mesmo? Olha só. E até previamente. Eu tenho adentrado no território pré e perinatal, que é uma área que tem se desenvolvido bastante aqui no Brasil, e o seu construtor, né, aquele que iniciou o seu trabalho, William Emerson, é uma pessoa que ainda é viva, ele tem mais de 80 anos. Então, é uma área que surgiu, né, e vem se desenvolvendo de um tempo para cá. Aquilo que acontece dentro da nossa vida embrionária e até precoce, né, o que acontece na nossa concepção e o que vem depois disso, e até no período pré-concepção, determinem muito a maneira como a gente olha para si mesmo, a maneira como a gente vê o mundo, a maneira como a gente vê o outro. Porque constrói crenças inconscientes a respeito de nós, do outro e da vida. Crenças diversas, como crenças de não merecimento, crenças de autopercepção, crenças de percepção da vida como um espaço limitado, ou que a vida tira coisas de mim, ou que eu perco. E, de alguma forma, isso vai fazendo com que não só a gente atraia experiências que sejam conectadas com essa crença, como também faz com que a gente interprete o mundo a partir de uma lente específica. Então, as coisas não são como elas são para nós. As coisas são como elas são a partir de uma lente que nós temos de ver a realidade. E isso faz com que a gente realmente atraia determinadas pessoas e também interprete determinadas ações de uma forma específica. Então, toda relação tóxica não é uma relação onde existe uma vítima e um perpetrador. Ótimo. É no sentido de que realmente tem alguém que oferece a toxicidade, conceituando aqui toxicidade não como abuso, mas como estímulos adoecedores, que muitas vezes acontece de uma maneira inconsciente. A pessoa não é tóxica porque ela quer ser tóxica. A pessoa é tóxica porque ela não consegue ser diferente. Toxicidade tem a ver com atitudes que geram desrespeito, cobrança, culpas, percepções negativas sobre o outro, né? Julgamentos. E que, de repente, ela não tem essa consciência, né? Não tem consciência. Por quê? Porque pessoas machucadas machucam. Pessoas tóxicas são pessoas que foram machucadas. E se a gente tiver um pouco mais desse olhar, não é para que a gente possa justificar a toxicidade ou as atitudes tóxicas, mas é para que a gente possa compreender que existe um porquê por trás disso, que é muito mais conectado a uma fragilidade do que com uma perversidade.
Nós ainda interpretamos a toxicidade, o abuso, até transtornos como transtornos narcisistas, como algo relacionado a uma perversidade, como se a pessoa quisesse fazer isso, ou tivesse a intenção, ou fosse má. Na verdade, são pessoas machucadas, são pessoas doentes. Isso não quer dizer que, como você disse, a gente não está aqui justificando nada, mas a gente está aqui trazendo fatos, dados, né? Que existem pessoas e que não têm a intenção, muitas vezes, porque ele não tem consciência, né? Não tem consciência, exatamente. Não é uma justificativa, mas é um elemento compreensivo. Certo. E a compreensão, ela não pode estar sozinha. Ela tem que estar sempre aliada com uma atitude limitadora. O problema é que, às vezes, ou a gente compreende excessivamente, e muitas vezes pessoas que vivem relações tóxicas são pessoas que compreendem muito, e aí justificam, não, mas ele faz isso por causa disso. Ah, não, ele é assim porque ele não teve pai. Ah, porque ele está desempregado. Ah, porque, na verdade, ele foi vítima, o pai dele era alcoólatra. Então, muitas vezes são pessoas que têm uma capacidade compreensiva muito grande. E isso não está errado. A questão é ser só isso. É preciso que, junto disso, exista uma atitude também limitadora, uma atitude de um posicionamento a respeito disso. Então, a gente pode compreender que aquela pessoa que cometeu aquele crime é uma pessoa que veio de uma estrutura familiar muito desajustada, mas nem por isso ela deve estar solta na sociedade, porque a ação dela é uma ação ameaçadora da vida. Entendi. E existem pessoas que fazem só o contrário, são só punitivas, julgadoras e não buscam entender. Então, a ideia é a gente trazer as duas coisas. Pessoas que estão mais conectadas com a compreensão precisam aprender a desenvolver habilidades que se relacionam com a inteligência emocional, de posicionamento, de assertividade e até de percepção, autopercepção das próprias emoções, de expressão, diversas formas de expressão emocional e de gerenciamento das próprias emoções, para que elas possam agir de maneira diferente. E pessoas que estão muito conectadas com o julgamento, muitas vezes não são essas pessoas que estão nas relações abusivas, elas já olham para aquela situação, não, e caem fora. E está tudo bem, que bom. Sim, que bom. Mas essas pessoas que são tóxicas, elas precisam de cuidado. Precisam que em algum espaço elas sejam compreendidas como pessoas que precisam de ajuda, mas acima de tudo também que tenham a coragem de buscar ajuda. E a coragem de buscar ajuda começa também a partir do posicionamento daquele que está sofrendo a toxicidade. Porque a partir desse posicionamento de mudança, você gera toda uma mudança naquela relação, que aparentemente parece uma relação que se encaixa, né? Porque junta a fome com a vontade de comer, né? Isso mesmo. A fome com a vontade de comer. E aí você acha que está tudo encaixado, né? E na verdade está encaixado dentro de um processo de adoecimento. Então, muitas vezes as pessoas vítimas de relações tóxicas são pessoas que adoecem e buscam um médico ou o psicólogo para cuidar, ou o psiquiatra para cuidar desse adoecimento. A partir do momento em que você tem uma atitude que não é só de medicar ou de aconselhar para cair fora, mas uma atitude de ajudar a pessoa a perceber o que existe em mim que me mantém nesse lugar, que estímulos eu ofereço que contribui para que a pessoa haja de determinada forma e o que eu preciso trazer para mim para que a situação mude, você realmente pode encaminhar a pessoa para um caminho transformador, não só dela, mas daquele outro também. São possibilidades. Não tomando, de repente, e aí você me corrige, porque aqui o especialista é você, mas não tomando também aquele caso para ela, não é ela que vai resolver, porque ela tem que resolver a questão dela, né? Esse é um ponto importante. Ela vai dar o primeiro passo para identificar quem é essa pessoa que muitas vezes a sociedade julga e não identifica para tratar, é isso? Sim. É importante que você falou, porque muitas vezes pessoas se mantêm em relações tóxicas justamente porque estão tentando salvar alguém. Ótimo. E aí é onde se afunda mais. Então, não é sobre você, a partir da tomada de consciência, então eu vou ajudar essa pessoa. Não é isso. É porque as pessoas elas estão tão inteiramente ligadas, tem até uma frase bonita de um físico que diz que na natureza tudo está tão inteiramente ligado que é impossível tocar numa flor sem incomodar uma estrela.
As duas pessoas que estão numa relação tóxica estão embrenhadas. Então, quando essa faz isso aqui, a outra vai junto. Uhum. E qualquer mudança nessa que está sofrendo a toxicidade vai gerar alguma mudança nessa que oferece a toxicidade. Certo. Mas não como uma forma de que essa se sinta responsável por cuidar dela. Não é isso. É como uma forma, é um processo natural. Ótimo. E o que você traz? Gente, é um estudo aqui, né? Uma pós, um doutorado, a gente volta, porque é incrível quando a gente traz, não só ela como médica e terapeuta, mas pessoas que têm essa vivência no sentido de entendimento e não de julgamento. Porque é difícil. Para quem está aqui fora, ou a frase vai ser mas ele faz isso porque sabe, e também o julgamento do outro lado, de julgar quem está nesse relacionamento. Ah, por que não sai? Por que não se, né, não se afasta? Então, o julgamento dos dois lados, né? De quem, e como você disse aqui, que eu achei muito legal, muito interessante, é que não existe vítima, né? Existe sim, mas os dois lados, por sim ou por não, são vítimas de algo, vamos dizer assim, né? Então é tratar mesmo, é o cuidar, é ter a inteligência. Quando que entra isso, Eva? Quando que entra a inteligência emocional da parte do outro, que está causando isso? Você acha que isso Essa é possível? Uma grande pergunta. Como aquele que me procura geralmente é o que é a vítima, a gente vai trabalhar com a inteligência emocional dele. Né? Eu achei que você ia perguntar, quando que entra a inteligência emocional da vítima? É porque eu acredito Desde o início. Porque eu acredito que o outro lado dificilmente vai procurar, porque não se reconhece, né? O outro lado vai procurar quando, por acaso, pela mudança daquele, ele acaba vivendo um luto e aí ele vai buscar. E aí, ou de repente, como assim, olha, ou você começa a terapia ou a gente termina a relação. Ótimo. Então tem que ter um posicionamento. Acho que se a gente tivesse mais coragem de tomar essas decisões, muitas situações se resolveriam com muito mais facilidade. Mas é que a gente tem muita coisa a perder, muitas vezes, em umas relações, e isso faz com que a gente não tenha esse tipo de coragem. Mas são por esses movimentos que muita coisa melhora. Ótimo. Porque, assim, o que vem de pessoas para mim, que até então estavam completamente, assim, inconscientes do quanto estavam gerando dano para o seu companheiro, por estarem até desconectadas de si próprio, por ainda carregarem dores e feridas do seu passado. E aí, de repente, né, o companheiro ou a companheira fazem uma ruptura e aí a pessoa acorda. Exato. Quando, na verdade, o ideal é que a gente tivesse uma educação tal que nos ajudasse a perceber que toda relação precisa ser cultivada com muito cuidado, com muita presença, com muito carinho, com muita atenção. Sim. Inclusive por nós mesmos. Mas como a gente pode oferecer isso para o outro se nem para a gente oferece? É onde você falou, não tem como, né? O outro vai visualizar como? No teu, não exemplo a palavra, mas na tua mudança, no teu movimento, né? Porque ele também tem a perder, e não na sua culpabilização de você, ai, eu realmente acho que eu fui culpado de que ele tomou essa atitude. Muitas vezes por falta, não sei se você acredita nisso, da autoconsciência, de você se autoconhecer e ter essa visão de que não é sobre você, é sobre ele, mas a atitude é sua, né? E aí cabe agora a pergunta que você queria ouvir. Como que eu começo o primeiro passo de procurar a terapia? Por onde eu começo para entender que realmente não é culpa minha, né? Eu preciso mudar sim, mas ele responde por ele. Eu vou agora me amar. Eu vou começar por mim. Você recebe essas pessoas. O primeiro que ainda passo, não sabem, geralmente, né? é o processo de adoecimento, né, Débora? Tá. As pessoas geralmente se transformam pela dor e não pelo amor. Mas estamos num mundo onde o conhecimento cada vez mais é divulgado e talvez o primeiro passo venha a partir do momento em que você, conversando com uma amiga, ouvindo um podcast, lendo um post, ouvindo um Reels, ouvindo uma palestra no YouTube, começa a tomar consciência de que tem alguma coisa errada. Hoje em dia, os adolescentes, na minha época não existia relação abusiva, relação tóxica. A minha filha de 15 anos, já há mais de 3 anos, fala sobre isso. Graças a Deus. Então, essa tomada de consciência ajuda bastante. Mas
as pessoas farão o impossível para não olhar para a própria sombra. Nós temos uma capacidade adaptativa muito grande. Quando essa capacidade adaptativa não dá mais conta do seu processo adaptativo, é quando a gente adoece. Então, através do adoecimento é que a gente vai buscar. E aí, o que fazer? As habilidades de inteligência emocional são importantes desde o início, porque a autopercepção, você ser capaz de perceber as suas emoções, reconhecer o que está acontecendo com você é extremamente importante. Ótimo. E o terapeuta vai ajudar nisso, né? O terapeuta, o médico, mas geralmente é o terapeuta. De que existe, olha, você está doente. Essas doenças não estão vindo do nada. E quando a gente está falando aqui de relação tóxica, a gente não está falando só de relação marido-mulher, né? Relação de casais ou relação homoafetiva. A gente está falando de relações também de trabalho, de relações entre irmãos, de relações entre colegas, relações entre amigos, relações entre pais e filhos. Porque, é claro, assim, existe uma pesquisa de 2024 de que em torno de 27% das mulheres entre 15 e 49 anos eram vítimas de relações abusivas dos seus maridos. Por outro lado, uma pesquisa com funcionários reconheceu que 55% dos funcionários viviam relações abusivas com seus chefes. Então, assim, a toxicidade está em todos os lugares. Porque uma pessoa, ela é tóxica quando ela está doente. E ela está doente quando ela foi machucada. E nós somos machucadas de diversas formas. Porque no momento em que você é concebido, existe uma expectativa de ser amado, de ser bem-vindo, de ser acolhido, de se sentir importante. Ali, né? Exatamente, se sentir pertencente. E a autopercepção vai sendo construída a partir daquilo que te é oferecido. Aquilo que os seus pais, os cuidadores falam sobre você. Então, no momento em que a criança ela não recebe, né, no período gestacional, nos primeiros anos de vida, os elementos primordiais para o acolhimento das suas necessidades básicas de amor, proteção, cuidado, pertencimento, importância, valor, ela vai criar uma ferida. Ferida essa que não é cuidada. E no processo adaptativo a gente vai aprendendo a lidar. Às vezes a ferida já se manifesta com adoecimento na criança antes. TDAH, criança difícil, TOD, criança... enfim, que adoece, porque já tem um processo, a criança é reflexo do meio. Mas quando isso não acontece, os mecanismos de adaptação surgem ali. Negação, repressão, sublimação, alienação, tudo isso vai fazer com que você vá crescendo e vivendo como um adulto aparentemente funcional, mas que guarda uma ferida. E que muitas vezes vai ser tocada e manifestada na relação. Então, por exemplo, se você tem uma ferida de rejeição, você pode muitas vezes ter uma reação de escapismo, de perante qualquer situação difícil sair. Se essa pessoa se junta com uma pessoa que tem uma ferida de abandono, que tem como reação a dependência, dá muito ruim. Exatamente. Porque o escapista vai gerar dor no dependente. E aí surge uma relação, que é uma relação tóxica ali, que é gerada pelos dois. Então, tem uma coisa muito importante da gente perceber que gente tóxica não gruda em gente saudável. Gente tóxica gruda em gente tóxica ou gente que está machucada. E que pode talvez até nem expressar a toxicidade de uma maneira tão notável, tão notória. Mas uma pessoa, por exemplo, que tem dependência emocional pode ser extremamente tóxica. Sim. Conhece mães que são dependentes dos seus filhos certeza. E que não deixam Não a deixa vida do filho nem existir? Depois de ter mais idade, de ir embora até, né? Exatamente. Muitas vezes sofre com E aí a partida. fica, estou sozinha, ou adoece. Porque ou você não me liga, eu tô desesperado. Quando eu morrer, quero ver se... Isso não é aquela toxicidade que a gente conhece, como a violência, né? Como ou você fazer julgamentos, diminuir a pessoa, mas é uma toxicidade. Sim. Então, de alguma forma, a pessoa que chega como vítima de uma relação tóxica também está oferecendo toxicidade. Eu também percebi na minha relação tóxica que eu oferecia, porque no momento em que eu recebia a violência e eu me fechava, eu me afastava e trazia dor, e aí era uma confusão. Então, a gente precisa olhar para dentro de nós, reconhecer que existe algo ali que está sendo responsável
pela manutenção daquele cenário. Sim. O que vai acontecer a partir daí, a gente não sabe. O que eu digo no livro é que a gente começa uma jornada. É uma jornada que envolve desenvolvimento de habilidades de comunicação, habilidades de autocuidado, habilidades de autorreconhecimento, habilidades de posicionamento. E tudo isso é uma habilidade da inteligência emocional. Então, por exemplo, a comunicação não violenta me ajudou a perceber que comunicar-se violentamente não é comunicar-se de uma maneira em que você fala mais alto, em que você briga. Comunicar-se violentamente é comunicar-se a partir de um julgamento, a partir de uma cobrança, a partir de uma posição de superioridade, a partir de uma maneira de se comparar. Coisas que são básicas, que a gente faz o tempo todo, numa conversa, num diálogo, são comunicações que quem fez o livro, Marshall Rosenberg, traz, são comunicações alienantes da vida. E que também desculpa que eu te cortei, mas é que também tem esse viés, no sentido de você primeiro estabelecer o que você está fazendo para depois você ter a comunicação mais assertiva, né? Porque às vezes você está ali na passiva também, e aí você vai engolindo, né? E aí traz essa questão do emocional, ou você também está no extremo em que você vai agredindo. Mas até na comunicação passiva, existe uma comunicação alienante da vida, sabe por quê? Porque na comunicação passiva, onde você vai engolindo, o que está acontecendo aqui dentro? Olha o que ele está fazendo comigo. A base da comunicação não violenta é você sair do ele para o eu. Eu convido meus pacientes, quando eles falam assim, mas ele me tira do sério. Mas ela acaba comigo. Assim, como seria a gente transformar essa frase em primeira pessoa? Como assim, doutora? Eu saio do sério a partir do que ele me faz. Eu fico mal com o que ele faz. Então, assim, mesmo a comunicação passiva, no sentido que você trouxe, da pessoa calar, engolir, tem uma comunicação alienante da vida. Porque a comunicação não violenta, que não é a comunicação gentil, a comunicação doce, a comunicação calma, tranquila, não. Você pode falar de uma maneira calma, tranquila e ser extremamente violento. Isso. É uma comunicação que tem como base o reconhecimento do que você está sentindo e do que você precisa e do que você gostaria. Então, ela começa consigo. É preciso que primeiro você converse com você. A partir do que te aconteceu, olha para você. O que você sentiu? Isso também são habilidade de inteligência emocional. O que você sentiu? Eu fiquei com raiva. Ok. O que você gostaria que tivesse acontecido no lugar do que aconteceu? Isso. Por quê? Porque o que existe sobre isso que é importante para você? Ou se tivesse acontecido isso, o que isso te traria? São perguntas que a gente faz para encontrar necessidade. Porque existe uma dificuldade enorme do ser humano de reconhecer as próprias necessidades. E pensando aqui bem, uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas me veio, é exatamente porque essas pessoas não foram cuidadas nas suas próprias necessidades na infância. Ótimo. Então, como você vai fazer uma coisa que ninguém te ensinou a fazer? Exato. Então, você vai ter que aprender na vida. A boa notícia é que a gente vai aprender na vida. O que a gente não aprendeu em casa, a gente vai aprender na vida. E a gente vai aprender muitas vezes no processo terapêutico ou até no processo relacional saudável, com alguém que já passou por um processo terapêutico ou passou por um lar funcional, onde ele foi reconhecido nas próprias necessidades e nesse encontro alguma coisa acontece, onde a pessoa vai começando a ter mais consciência das próprias necessidades. Sim. Muito se discute sobre felicidade. Hoje eu não tenho dúvida que somos felizes quando nós estamos atendidos nas nossas necessidades. E a gente traz esse tema porque quando você fala desta forma, e eu até quero trazer as aspas dela, porque a gente está quase encerrando, Eva. Eu falo que o podcast, quando eu trago esses escritores que têm conteúdo, a gente poderia ficar aqui 2, 3 horas. E já até te convido para retornar aqui, porque a gente traz a realidade e não o achismo, não é nem achismo a palavra, é o julgamento mesmo de... quando você trouxe, eu nunca tinha ouvido isso. Você vê como é claro? Não, põe na primeira pessoa. Então, o que eu, de repente, deixei ele fazer, o que eu senti, o que eu posso, porque é sobre mim, né? É o que eu posso gerenciar dentro de mim. É isso, Eva? Então, é trazer o que você pode fazer
e não mudar no outro. Você talvez com a tua mudança vai fazer o movimento que ela falou, de trazer no ambiente e você até começar a sair do ambiente, porque você vai ver que aquilo não é mais para você, vai tomar coragem, embora a gente saiba que tenha muitas pessoas, e nós não estamos falando de mulheres, porque às vezes quando fala-se muito sobre isso, pensa de, é mulher, não, de relacionamentos no geral, mas é de pensar que eu posso mudar e entender, não, o que eu saindo vai me causar de benefício ou o que eu perco, porque às vezes você não vai perder, às vezes você vai ganhar, mas precisa acessar as dores também disso, né, Eva? Muito, muito. Precisa. Mas é maravilhoso. Sim. Porque quando a gente reconhece que gente saudável não se junta com gente tóxica, e a gente reconhece a nossa própria toxicidade e o nosso adoecimento interno, a gente inicia uma jornada de assumir a própria responsabilidade, de conexão com a própria potência. E você ia ler, né, as minhas aspas? Sim, eu vou ler. Eu quero deixar você finalizar aí, porque daqui a pouco eu vou ler pra gente encerrar. Porque a gente até pode falar sobre isso também. Sim, ótimo. Então vou ler agora. Ela passa aqui pra gente, que traz dentro do capítulo. Alcançamos a liberdade emocional somente quando temos coragem de fazer contato com nossas dores, escutá-las e acolhê-las. Então não é só você ter contato. Eu até deixo um exercício de escuta e acolhimento no final do meu capítulo, com QR Code, que é um exercício que eu gravei para justamente trazer isso, porque não é só tomar consciência, eu fui abandonada pelo meu pai, ou pela minha mãe, eu fui violentada sexualmente, ou eu vim de uma família muito disfuncional. É também saber o que fazer com isso. Fato. Uhum. É entender o que eu posso, de onde é o início, que eu já tenho a base, eu já tenho conteúdo, seja podcast, livro, seja uma aula, seja o que você tem aí de conteúdo, mas é dar o passo. E aí eu quero trazer uma coisa no final, assim, como um conselho, né? Ótimo. O que quer que seja, o que quer que você esteja sentindo, isso também é algo que ajuda muito o desenvolvimento da inteligência emocional. Na verdade, é algo que os nossos pais deveriam ter feito. O que você esteja sentindo, passando, quando você é tomada por uma emoção muito grande, em que você começa a chorar, em que você tem raiva, tem medo, o melhor remédio é um único remédio: acolhimento. Ótimo. E muitas vezes não é esperar do outro, não, né? Não, é autoacolhimento. É você se abraçar, se reconhecer, ficar com você mesmo, sabe? Reconhecer, tá doendo. Sim, você tá com raiva, você tem todo motivo. Eu também sentiria medo se eu estivesse no seu lugar. Tá tudo bem, pode chorar. O que quer que seja que esteja vindo, sabe? Se acolha. Esse reconhecimento com acolhimento é algo que nos faltou demais na infância. E que se tivesse estado presente, a nossa vida teria sido diferente. Sim. A gente teria desenvolvido autoestima, capacidade de nos sentirmos bem nas relações, habilidades socioemocionais, capacidade de seguir perante a vida e autoconfiança. Sim. Então, se não nos deram, que possamos nos dar agora. Nos permitir, né? Porque, de repente, foi o que a gente falou também. Eles também não tinham esse conhecimento. Eles não tinham condição para isso. Não, os nossos pais deram o que eles tinham. Isso é fato. Mas isso não significa que a gente tenha que ficar com isso. Vamos começar a dar aquilo que a gente tem e que muitas vezes a gente se apropria durante a nossa vida, muitas vezes a gente atrás com a gente mesmo. Né? Algumas qualidades, algumas capacidades, alguns recursos. O que quer que seja, a gente não merece estar numa relação tóxica. E quando a gente toma a decisão de sair de uma relação tóxica, de verdade, a gente está contribuindo com o mundo. Mas sair de uma relação tóxica não significa necessariamente separar-se. Significa sair de um lugar dentro de uma relação onde você não aceita mais cobranças, punições, críticas, julgamentos, controle, violência emocional ou física. E você vai para um outro lugar onde aqui você sabe que você merece carinho, afeto, cuidado, atenção, respeito. Aliás, como base, respeito. Nenhuma relação funciona sem respeito. É a base da relação, é respeito.
Então, se não está tendo respeito, seja porque você é criticado no que você faz, seja porque você é agredida verbalmente, seja porque você não tem um apoio em relação ao que, né, ou é até um prejuízo, né? Você tem uma consequência negativa se você vai no caminho que a sua alma deseja. A primeira coisa que você precisa é barganhar respeito. Pode ser que aquela pessoa nem seja capaz de dar, e aí você percebe, realmente não é a pessoa para mim. Mas tudo isso vem da construção de muitas habilidades Com internas, certeza. de muito acolhimento, de percepção daquilo que você viveu na vida, de você voltar lá atrás na sua história e você oferecer novos estímulos, de você desenvolver novas habilidades, ativamente se acolher, ativamente buscar treinar habilidades de comunicação, de assertividade, de colocação de limites, conexão com essa força que coloca limite, que é a força do pai, que muitas vezes esteve ausente ou não era quem dava os limites. Então, são muitas coisas que precisam ser desenvolvidas e que é uma jornada linda, porque é uma jornada de crescimento e transformação. Eu posso dizer assim uma coisa que uma vez eu vi de uma palestrante que conta que passou por abuso infantil pelo pai. Ela falou assim: eu nunca pediria para Deus nada do que eu vivi, mas se hoje eu sou quem eu sou, é por causa do que eu vivi. Eu digo a mesma coisa. Eu nunca pediria para ninguém, para a vida o que eu vivi. Mas se hoje eu sou quem eu sou, é por causa do que eu vivi. O que eu vivi me formatou a ser uma pessoa da qual eu tenho muito orgulho. Sim. Muito orgulho. Que tem a sua história e que impacta outras, né? Muito. Ai, é lindo, mas a gente tem que ir embora. A gente já passou do tempo, mas eu passei com muita alegria aqui, porque é um tema que a gente precisa muito tratar mesmo, Eva. E você traz lindamente o teu trabalho. Eu quero que você volte. Se der para voltar, eu sei que você está longe, mas volte aqui. Fica o convite para você retornar. Quero te agradecer muito mesmo pela tua participação, porque é um conteúdo rico. Não é só aqui informação de... Ah, é uma informação que eu vou passar aqui que eu trouxe no livro. Não, a gente tem essa ciência, essa certeza de tantos anos. Estou há 25 anos aí no jornalismo, hein? E eu vou dizer que é difícil a gente ver pessoas aí que trazem conteúdo parrudo, porque pergunta e resposta é fácil, né? Quando a gente decora. Mas conteúdo mesmo de qualidade, de estudo, a gente percebe isso em você, de conteúdo rico, para que as pessoas tenham também essa ciência, mas não só ciência. Precisa tomar atitude para buscar ajuda, porque tudo isso que ela posicionou, principalmente aqui no final, de todos esses pontos que é necessário, dificilmente você consegue sozinho, dependendo do nível que você está, vamos dizer, o problema da questão, do momento. Então, precisa de alguém puxar para direcionar, né? Então, se permita, como ela disse, tenha compaixão, se acolha pedindo ajuda. Porque precisa, vai doer, mas é o que cura. E às vezes vai ser um amigo, às vezes vai ser um familiar. Sim. Muitas vezes nessas relações, essas pessoas acabam inconscientemente ou conscientemente afastando, né, a vítima do meio social. Mas escute os conselhos e o próprio coração. Porque o coração diz. O coração diz. Procure ajuda. Sempre vai ter um direcionamento para poder te tirar disso. Eu só quero terminar dizendo que toda relação está a favor. A favor do nosso crescimento. Isso não é uma fala minha, mas da abordagem sistêmica. Toda relação está a favor. A favor do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento e que tenhamos esse olhar para perceber que tudo vem para o bem. Sim. A gente só precisa aproveitar. Aproveite para que a situação te transforme e não te deixe paralisado ali, né? Riquíssimo e muito obrigada, quero te agradecer. E volte mesmo, viu? Isso aqui não é conversa de gravação, não. Nos bastidores também. Volte mesmo para que a gente tenha novas histórias. E mesmo que seja deste capítulo ou do outro livro, que é o Saúde Integral. Que você também está com a gente como escritora. Traga aqui que a gente vai trazer muito conteúdo para as pessoas que elas precisam. Muito obrigada, viu, Eva? Obrigada, Débora. E quero te agradecer também, viu? Agradecer você que esteve com a gente aqui até esse tempo, esse momento. Espalhe esse conteúdo para todo mundo, porque com certeza você vai atingir aquelas pessoas que às vezes dizem para você que não precisam. Mas com certeza elas precisam de ajuda, como todos nós. Em algum nível a gente precisa. Então, compartilhe esse conteúdo e, se precisar, volte ao nosso podcast e assista anotando, marcando, se acolha, tenha compaixão de si mesmo para que você saia desse estágio e impacte outras vidas, para que você também seja exemplo para outras pessoas. Eu te espero no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.